Opa, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Tiziana e é um imenso prazer estar com vocês hoje aqui nessa versão online, 100% online do Pixel Show, tá? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que foi muito falado durante esse tempo de pandemia, né? Que é a criatividade. A gente vai falar sobre a importância da gente ser criativo para se reinventar, como é que funciona tudo isso e como é que a gente pode aplicar isso tanto no nosso trabalho quanto na nossa vida, tá? Quando a gente fala de pandemia, a gente vê que está sendo ainda, né, um cenário que pediu muito a nossa reinvenção, que pediu muito que a gente pensasse diferente, pensasse novas soluções, tá? E antes da gente começar aqui, eu quero me apresentar para vocês de forma muito rápida, de forma muito breve, para que a gente consiga estar mais perto aí, que vocês saibam, me conheçam um pouco mais, tá? Meu nome é Tiziana Calipe, eu sou designer de formação, eu comecei minha história lá em Portugal, fazendo a minha graduação em design de moda, comecei minha história dentro do design com a moda, depois eu fiz uma pós-graduação em direção de arte, e aí eu já fui para Barcelona, para a Espanha. E eu sempre fui alguém que gostou e que gosta de estar inserida num cenário de artistas. Eu gosto de viver coisas, pessoas, situações, projetos, trabalho, vida, tudo dentro do meio da arte. Sempre foi algo que se conectou muito comigo. Então, quando eu saí para morar fora, eu já sabia que eu ia buscar todo o conteúdo, todo o aprendizado que eu precisava e eu queria empreender. E foi isso que eu fiz. Eu saí da faculdade, fui fazer a pós-graduação também. Quando eu saí de lá, eu já fui empreendendo. Já criei minha marca de roupa, já fui montar meu escritório de design. E hoje eu tenho um estúdio de design que eu dou suporte para empreendedores e empresários que precisam criar uma comunicação na internet como um todo. Seja com o site, com a venda de produtos, com a venda de serviços, nas mídias sociais, a identidade visual, toda a parte da apresentação deles eu cuido com o meu estúdio de design. Já não atuo mais dentro da moda, mas atuo dentro do cenário da criação, do design em si, tá? Então, essa sou eu, um pouco de mim, né, na minha parte profissional. E a criatividade, ela sempre esteve comigo, né? Sem ela, eu não teria feito absolutamente nada, nem dentro nem fora da faculdade, nem dentro nem fora dos meus projetos, das empresas que eu criei, nada. Eu sempre contei com a criatividade como uma ferramenta mesmo de solução de problemas. Então, tudo que eu tinha para solucionar, eu solucionava com um pensamento criativo. Eu realmente sempre abobinei a história de fazer o que todo mundo está fazendo, de fazer como todo mundo faz. Então, esse pensamento criativo sempre teve em mim. Essa vida criativa, eu sempre fiz questão de alimentar. E é sobre ela que a gente vai falar aqui hoje. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente pensa em pandemia, em tudo isso que a gente viveu, a gente percebe claramente de que todo o mundo está passando por um momento de transição, né? Por um momento de mudança. A própria pandemia acelerou esse processo de mudança, né? Tudo sempre mudou. Se a gente olhar para a natureza é sempre um belo espelho para a gente, porque nela a gente consegue ver que tudo muda o tempo inteiro, né? Tem aí as 4 estações, a gente consegue ver que as folhas caem, neva, chuva, tem tudo, acontece um cenário na nossa frente que diz que as coisas mudam. E nós mudamos também o tempo inteiro. Nós somos natureza, nós estamos juntos nesse mesmo cenário. Só que a pandemia deixou mais nítido para a gente essa necessidade de mudar. A pandemia trouxe um cenário para a gente do qual a gente teve que se adaptar quase que do dia para a noite para conseguir continuar caminhando. Então, o mundo inteiro está nessa energia de mudança. E quando a gente fala de mudança, automaticamente a gente precisa entender a necessidade de ativar a nossa criatividade. Porque mudança pede pensamento diferente, ações diferentes, atitudes diferentes. E para a gente agir diferente, concorda comigo que a gente tem que, antes de agir, pensar diferente?
não tem como a gente agir diferente se a gente pensa do mesmo jeito. Então, o processo de ativar a criatividade é sempre de dentro para fora. A pandemia pediu com urgência que a gente ativasse a nossa criatividade. Eu digo ativar porque eu acredito fielmente de que todos nós nascemos criativos. Nós nascemos com essa habilidade nata. Na hora que a gente nasce, nós nascemos criativos e imaginativos. A gente consegue criar imagens, a gente imagina coisas. Nós somos diferentes, isso é que nos diferencia dos outros animais. Os outros animais não conseguem criar imagens, fazer coisas diferentes, tá? O cachorro, ele tá sempre fazendo as coisas do mesmo jeito. O gato tá sempre fazendo as coisas do mesmo jeito. Todos os animais, tudo na natureza, tá sempre acontecendo do mesmo jeito. Mudando, mas acontecendo, eles agem do mesmo jeito, eles fazem as coisas do mesmo jeito. E nós, Homo sapiens, seres humanos, temos a capacidade de fazer diferente, imaginar soluções, transformar coisas, criar coisas, tá? Então, isso é o que nos torna diferente das outras espécies, tá? Então, se todos aqui somos humanos, se somos Homo sapiens, nascemos criativos. O que acontece é que durante toda a nossa vida, nós fomos ensinados a deixar essa criatividade de lado. A gente foi inserido numa cultura que não nos inspira a fazer coisas diferentes. Pelo contrário, nos inspira a fazer sempre mais do mesmo. Sempre ir pelo caminho X. Porque meu pai, minha mãe, minha tia, meu professor, o padre, a mãe de fulaninho, a professora fazia assim, então faz assim também, porque é o caminho certo. Então, a gente foi ensinado, desde pequeno, a agir de acordo com o que os outros estavam falando que era o mais certo. E aí, a nossa veia criativa foi ficando bem esquecidinha, de lado, e depois a gente ficou adulto, e agora a gente não sabe mais como ativar a criatividade que já existia na gente, tá? Então, partamos desse princípio aqui, de que nós nascemos criativos. E agora, depois de velho, a gente tem que descobrir novamente como acessar a nossa criatividade, tá? Então, vamos logo entender que criatividade não é coisa para artista, nem é coisa para gênio iluminado que veio do além, que só 1 ou 2, 3, 5 pessoas no mundo têm e que não é para você. Criatividade é uma ferramenta de solução de problemas, então ela é para todo mundo. Eu tenho certeza que você que está me assistindo aqui, eu tenho certeza que você tem muitos problemas para solucionar todos os dias. E se você é um ser humano que tem problema para solucionar, você precisa da criatividade para isso. Principalmente agora, no mundo pós-pandemia. Não existe mais o mundo pré-pandemia. Existe agora só daqui para frente. E daqui para frente a gente precisa ativar a criatividade para fazer diferente do que a gente estava fazendo. Seja para solucionar qualquer coisa na nossa vida pessoal, ou seja para solucionar um problema de venda da sua empresa. O problema de venda das suas artes, se você é um artista e precisa vender. Você precisa ativar a criatividade para solucionar esse problema, tá? E uma coisa importante que a gente precisa estar muito atento daqui para frente é que os projetos e os negócios que não forem criativos daqui para frente, né? A gente falou tanto do tal do novo normal, né? Que é um novo cenário, né? Se a gente parar para ver mesmo a essência disso, dessa ideia do novo normal, é um novo cenário. Então, os projetos e os negócios daqui para frente que não tiverem a criatividade como mola propulsora, eles não vão conseguir ficar de pé por muito tempo. Não tem como nenhum projeto, nenhuma empresa se firmar a longo prazo no mercado sem ter ideias criativas, sem ter formatos criativos para chegar nas pessoas, sem ser humanizada o suficiente para conseguir captar realmente a essência da necessidade daquela pessoa e, através da necessidade dessa pessoa, criar um produto ou um serviço criativo para ela. Então, toda a energia de mudança, ela contagiou o mundo inteiro. Então, cada um de vocês que está assistindo aqui essa palestra, se você é um empreendedor, se você é um empresário,
se você é um artista que também é empresário, você precisa entender que a tua veia criativa, a tua criatividade tem que estar mais do que nunca ativada nesse momento pós-pandemia, tá? O mundo precisa de criatividade e conexão daqui para frente. As duas coisas que a gente precisa, criatividade e conexão. E o que as empresas, os artistas, o que nós fazemos? A gente se conecta com as pessoas. Então, o nosso produto e o nosso serviço precisa ter conexão com as pessoas que vão comprar de nós. E a conexão, ela pode ser feita de diversas maneiras. Existem várias formas da gente conseguir se conectar com as pessoas. Às vezes, o teu produto ou o teu serviço nem é tão criativo e diferentão assim. Às vezes, ele só soluciona um problema e está tudo bem. Mas a forma como você se conecta com o teu comprador, né, com o teu cliente, ela tem que ser diferente. Ela tem que ter ali uma humanização, um nível de humanização, de criatividade muito maior do que o que tinha antes. É essa a pegada, é essa a energia daqui para frente, pessoal. Não esqueçam disso, tá? Outra coisa muito importante que eu percebi também durante a pandemia é que as pessoas consomem por conexão e empatia, né? Eu vi vários cenários, empresas, pessoas, projetos mesmo que nasceram na pandemia, com um nível de humanização na sua fala, na sua narrativa, muito intenso. Então, as pessoas acabavam comprando pura e exclusivamente por empatia, pura e exclusivamente por conexão. Para a gente conseguir, tá? Gravem isso aí. Para a gente conseguir aplicar a criatividade no trabalho e na vida, independente de onde a gente aplique a criatividade, a gente precisa entender como fazer isso e quais ferramentas a gente pode usar para que isso realmente possa acontecer. Então, quando eu falo de projetos, serviços, pessoas humanizadas, né? Eu tenho que dizer para vocês que existem ferramentas para a gente conseguir chegar nessa criatividade que a gente está falando, tá? A criatividade é uma maneira de operar, é a forma como você vê o mundo, é a forma como você soluciona problemas. Então, para a gente olhar para o mundo de forma criativa, para a gente olhar para o nosso cenário de trabalho, para a gente olhar para os nossos projetos, da mesma forma que a gente olhava antes, a gente vai ter os mesmos resultados, concorda? Sendo que agora a gente está dentro de um cenário totalmente novo. As pessoas estão totalmente diferentes depois dessa pandemia. Elas não querem as mesmas coisas, elas não pensam mais do mesmo jeito, elas não consomem mais do mesmo jeito, elas não comem mais do mesmo jeito, elas não se locomovem mais do mesmo jeito. Percebem que todas essas mudanças de comportamento são cenários que pedem soluções novas? Então, a todo lugar que a gente olhar agora no cenário pós-pandemia, vai estar pedindo soluções novas, soluções criativas, soluções diferentes, tá? E outra coisa que é interessante a gente entender também é que as pessoas associam muito a questão da criatividade como se fosse algo mecânico, né? A pessoa é criativa, ela sempre tem uma ideia, a pessoa é isso, ela vai lá e faz dessa maneira. Vez por outra, às vezes eu estou assim, até em estúdio mesmo, com 2 ou 3 colaboradores, ou mesmo com cliente, e às vezes um deles olha para mim ou para alguém que está perto de mim e fala assim: ei, você que é criativo, me dá uma ideia aqui de uma coisa. Aí conta a coisa como se as ideias elas surgissem do nada, né? Como se você é uma pessoa criativa e você tem ideias do nada. Só que, gente, isso não existe, tá? Quando a gente fala de criatividade, não é algo que você vai estar em você e as coisas vão aparecer do nada. Existe todo um processo, existe toda uma ambiência para que você realmente consiga ser criativo, ser criativa. Não existe uma sequência. A criatividade imita a vida, que eu costumo dizer. E a vida é mesmo desorganizada. A gente tem que parar de querer pôr etiquetas, tags em tudo, inclusive para entender como funciona a criatividade. A criatividade não é uma teoria, um processo de começo, meio e fim. Ela é uma forma de viver. Ela é uma ferramenta interna nossa. Então, não tem como a gente entender como ela funciona. Tem como a gente viver a criatividade, tá? Eu costumo comparar
a criatividade com um jogo de Tetris. Lembra aquele jogo de Tetris de 1990? Que ia caindo lá as pecinhas, daí você ia passando para um lado para o outro e vai montando? Pronto, o jogo de Tetris, a criatividade é exatamente aquilo. Você vai juntando as pecinhas, vai juntando até tomar forma. Então, é um pensamento teu que se junta com uma vivência tua, que se junta com um cenário que você viveu lá atrás, com o gosto de uma comida que você comeu quando você tinha 5 anos, que se junta com uma conversa que você acabou de ter com um cliente e formou uma ideia ou formou um conceito que você estava querendo totalmente diferente do que poderia ter acontecido antes. Então, o pensamento criativo é mesmo um jogo de Tetris, não tem regra. Para mim acontece de um jeito, para você acontece de outro completamente diferente, tá? Então, o jogo de Tetris, ele vai montando lá as pecinhas, né? Você vai passando para um lado, para o outro, até montar ali uma forma. A criatividade acontece exatamente do mesmo jeito. Depois que você junta lá as informações, né? Que você abre espaço para encaixar as pecinhas, você cria um formato e aí sim você consegue fazer o download do arquivo criativo, né? O download da ideia criativa. Então, entenda que não surge do nada, exatamente como no jogo do Tetris, você vai montando, tá? E você pode se perguntar como você, empreendedor, artista, empresário, pode ativar essa criatividade para esse momento, né? Pós-pandemia. E eu vou te dar uma ferramenta super simples, que ela tem um poder enorme. Ela é simples, mas tem um poder enorme quando a gente precisa abrir a mente para enxergar novas soluções. A criatividade é uma ferramenta de solução de problemas, como eu já falei para vocês no começo aqui da minha fala. Então, para a gente solucionar problemas, a gente precisa abrir mais a nossa cabeça, abrir mais o nosso olhar, dar aquele, eu costumo falar do olhar de drone, né? Subir um pouco, tentar ver por outro ângulo, olha de cima, olha do lado, olha do outro, olha por baixo. Porque se a gente fica preso só num jeito de olhar, a gente não consegue se abrir para as múltiplas possibilidades. E para a gente ser criativa, a gente precisa de muitas opções, tá? Senão a gente fica fazendo mais do mesmo, por puro comodismo, por hábito mesmo, tá? A gente está acostumado a fazer dessa maneira. Então, a ferramenta que eu vou deixar com vocês hoje é a ferramenta do e se. Como é que funciona? Então, digamos que você está com um problema de venda. Se é um artista, está com um problema de venda das suas artes. Você precisa vender as artes, afinal, você precisa ver o dinheiro girar, você precisa fazer as coisas acontecerem. Então, você tem esse problema para solucionar. Você precisa criar uma forma de vender mais, de se conectar mais com as pessoas, de conseguir chegar mais nas pessoas. Então, você vai colocar o e se antes das possibilidades. E se eu fizesse isso? E se eu tentasse aquilo? E se eu mostrasse para tal pessoa? E se eu enviasse isso para o estúdio tal? E se eu falasse com fulaninho? E se eu isso? E se eu aquilo? E vai no e se, no e se, no e se, no e se, até que você encontre formatos diferentes de solucionar esse teu problema, tá? Essa ferramenta é certeira e pode ter certeza, nas primeiras vezes que você for aplicar o IC, você vai ter ali 2, 3, 4 ideias, mas a grande ideia central disso é você ir se treinando a ver novas soluções. Não é da primeira vez que você vai fazer uma folha A3 inteira de opções para resolver uma solução. Mas você vai se treinando. Por isso que eu falo sempre que criatividade é treinável. Você vai treinando você mesmo a ver novas soluções, a ver cenários diferentes, a criar novas possibilidades. É sobre isso a minha fala de hoje. Eu espero que tenha feito muito sentido para vocês. Eu espero que vocês tenham se conectado comigo nesse cenário pós-pandemia, que a gente precisa, de fato, se juntar para ter novas ideias, para ver novas soluções, para viver de um jeito diferente, para a gente conseguir aí dar os nossos próximos passos, sempre com muita coragem, sempre muito fincado no que realmente importa para a gente, e claro, dentro do cenário da arte, que todo mundo que está aqui no Pixel Show, com certeza, ama esse cenário da arte, ama viver de arte e ama criar. E isso é o principal, né? Isso que nos faz humanos. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora. Eu fico à disposição de vocês. Meu Instagram é @TicianaCalipe. Eu sou muito presente lá no Instagram.
Se vocês acharem que é interessante a gente trocar uma ideia, bater um papo, vão lá no Instagram e a gente fica em contato, tá bom? Se cuidem e até uma próxima. Tchau, tchau.